Sóstenes, vamos começar aqui pela sua biografia. Nasceu em Quijingue, se criou em Quijingue, Sim, quijinguense nato. filho de... Sou filho de João da Cruz e Cremilda, né? Meu pai já não é presente hoje. É filho de professora e agricultor, né? E moldam mais ou menos a pessoa que sou hoje. E aí, ao longo da nossa conversa hoje, eu vou contando um pouquinho sobre influências, né? E você Massa. tem dois grandes amores, né? Que é a música Sim. e a agricultura. Isso vem do seu pai? Sim, a música, na verdade, vem desse conjunto, né, do que me fez chegar até aqui hoje. Meu pai foi músico durante um certo tempo, mas tocava violão muito bem, cantava muito bem, gostava de um bolero. Mas por conta das condições da vida, né, a gente até hoje não é tratado como profissional realmente de uma área. E aí teve que, depois de ter filhos, que fui eu primeiro, né, teve que largar e procurar um emprego formal, mas todos os dias em casa tinha aquele violão. E aí, desde criancinha, acompanhava ele cantando. E minha mãe, hoje é difícil até falar, porque minha mãe ela é a pessoa que mais me influencia, até hoje, né? Mais me apoia, né? Foi a pessoa que nunca duvida. Então, tenho só a agradecer a esse tipo de vivência que eu tive, né? Porque eu comecei sabendo o que eu já queria. O problema é, a vida não nos proporciona a gente viver realmente aquilo que a gente quer. E depois de muito tempo é que eu realmente decidi, não, eu quero viver de música, então vou me aplicar nisso. Mas você fez umas rodadas aí, né? Durante a vida. Você Sim. começou uma graduação, né? Sim, eu sou Como formado em foi? administração, Sim. né? E aí, contar um pouquinho do início da biografia, né? Eu não sou É. muito bom para poder falar sobre mim, eu acho horrível, Que mas bom que a enfim. gente pergunta, né, Danilo? Mas é isso. Eu, desde moleque, como eu falei, meu pai tocava violão em casa. Eu sempre gostei. Desde que eu aprendi a falar, eu acho que eu já cantava com ele quando ele botava o violão. Então, com 6 anos de idade, a gente já teve na escola que eu estudava um show de calouros. E aí eu participei a primeira vez aos 6 anos de idade, né? Na época que estourou o Moranguinho do Nordeste. É, lá entre seus teclados, não Lá é entre isso? seus Isso teclados. nos anos 2000, por aí? Nada, 90. 97. Exatamente em 97. Agosto de 97. Foi esse show de calouros, eu tinha 6 anos de idade. E aí já tô dizendo a idade também, né? Pra É, saber já mais ou disse, que bom. Então, participei do primeiro show de calouros e aí foi aquele choque pra galera. Um molequinho de 6 anos de idade, cantando. E aí eu ganhei esse show de calouros, né? E aí a galera ficou assim, como é que dessa idade consegue cantar assim, afinado e tal? Mas não sabia que eu já em casa, né, fazia ensaio com meu pai e cantava sempre. Então, assim, porque eu não acredito em dom, eu não acredito em dom, eu acredito em circunstância, habilidade desenvolvidas, né? Então, por ver meu pai cantar, por estar sempre ao lado, eu cantarolava junto, ele dizia o que estava certo, o que estava errado, e aí assim fui desenvolvendo. Só que, participando de shows de calouros, até meu ensino médio, sempre participei de shows de calouro, mas a gente sempre via a vida como algo que a gente precisa ter um emprego fixo, né? Então, tinha aquela onda de sair da escola, do ensino médio, e fazer uma faculdade. Aí foi nessa que eu cheguei a fazer administração, né? Porque era o que tinha mais próximo da gente, porque a única universidade que a gente tinha próxima que era a UFS de Feira, era mais acessível, assim, de pública, né? Mas filho de professora, antes dos anos 2002, né, que a gente fala sobre uma melhoria salarial Sim. depois do governo Lula e tal, antes de 2002 era impossível uma professora bancar um filho estudando Em em outra Feira de cidade. Santana. Então aí, por circunstância, fiz a distância, me formei em administração, e aí fui trabalhar no escritório de contabilidade. Com 3 meses eu pedi demissão, porque já tinha começado isso em 2011, né? Já tinha começado com a banda Fubilados, a gente se juntou, alguns amigos, e a gente montou uma banda de forró pé de serra. Uma banda de pé de serra Lembro que muito de misturava, Fubilados. pegava reggae, pegava rock e colocava no pé de serra, porque era aquilo que eu tocava, né? A minha formação musical de Quem idealizou o adolescente. Fubilados? Fubilados, na verdade, foi um ajuntamento. Foi um A ajuntamento. galera chegou todo Foi, mundo junto. tipo, a gente sempre fazia som na rua,
na casa de Dona Faninha, avó do Tide, né? Então, dos primeiros da banda, quem restou no final fui eu e o Tide. Então, somos os dois que mais ficaram na banda. Mas a circunstância foi a seguinte: a gente tocava, fazia sarau, né? Fazia luais e tomava vinho na praça. E aí, certo dia, um caba chamado Netinho, né? Neto Barbosa, que hoje tem a Geladante lá em Quijingue, ele chegou de São Paulo, ele morava em São Paulo, e falou: ô, Sócio, vamos fazer um forró lá em casa, dia 24 de junho. Eu falei: mas, Netinho, não toco forró, não sei tocar forró. Ah, velho, a gente inventa, de qualquer jeito a gente faz. Aí João, que era irmão dele, João Herbert, aí a gente juntou ali, pegamos os dois, os violões, ele toca violão também. João, vamos separar aqui. E aí ele trouxe uma zabumba e um triângulo, que até hoje existe essa zabumba e esse triângulo, porque fez parte da banda. E aí a gente pegou. E aí a gente fazia, sei lá, fazia Legião Urbana, fazia Edson Gomes, e tudo isso no Forró Pé de Serra. E aí a galera gostou. E a partir daí a gente, acho que dá alguma coisa aí, vamos fazer uma banda. Aí a gente decidiu, e a partir daí surge, através da ideia desses amigos, né, Tido, Laerte, aí surgiu a banda Fubilados. Que E aí, fez muito sucesso aqui em Euclides. tocamos muito aqui em No Euclides, saudoso Espaço Eu Acre. imaginava que essa banda era daqui, o Fubilados. Não, Quijingue, todos de lá. A gente sempre vinha aqui pro Acre, porque a gente criou uma amizade também com os Jarbas, né? E aí a gente já chegou a tocar em eventos de rock aqui. Sim, eu Tipo, lembro. 3 bandas de rock e no final botar um forró pé de serra. Tipo assim, chega Jarbas, o que é que você trouxe a gente pra cá, velho? E a galera do rock and roll consome demais. Sim. Eu acredito que aqui em Euclides da Cunha, todos os roqueiros são forrozeiros. É. Não se salva um que não curta um bom Então aí, forró. então aí a partir de 2011, né, é onde eu me boto mesmo pra fazer música. E depois de 2011, com essa essa foi a sua primeira banda, o seu primeiro Isso. projeto foi o Fubilados. Depois que você saiu ali um pouco, que os meninos se dispersaram, né? Parou um pouco ali com shows dos Fubilados. Você teve um outro projeto, uma outra banda ou solo? Então, a gente já vinha 2015, 16, porque a banda surge em 2011, né? Em 2015, 16, a gente já tem uma certa diminuição de shows e também você sustentar uma banda grande com muitos integrantes é muito complicado se você não tem, por exemplo, hoje em dia, um canal com prefeituras e tudo mais, porque um espaço como um bar, um restaurante, não tem condições de pagar uma banda com desse tanto de integrantes, a não ser que a gente queira passar fome mesmo, né? Pagar para tocar. Então a gente decidiu, né? Quando a gente decidiu, ó, a gente vai fechar cachê aqui e a gente não vai arredar o pé, porque senão não dá pra gente fazer nada, né? A gente tá pagando para trabalhar. E aí foi o que aconteceu. Em 2016, a gente já começou a diminuir as atividades, cada um foi para um lado, e aí eu decidi prestar o Enem, e aí consegui score para poder estudar em Aracaju. Então eu falei, talvez seja a guinada que eu preciso para poder fazer um trampo solo e tal. E aí foi quando eu comecei a fazer solo, depois de 2016.